sou a Ana. Eu sou a Laura. E hoje a gente vai falar da piscina radioativa onde não pode nadar. Hoje a gente veio gravar num reator nuclear que tem aqui na cidade de São Paulo. Se você não sabia dessa informação, agora você sabe. Temos um reator nuclear em São Paulo. Não é um reator como o de Angra dos Reis, que produz energia elétrica, mas é um reator usado para fazer pesquisa científica e várias coisas que vocês vão aprender no vídeo já já. A gente está chegando. O reator fica aqui no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ele fica aqui dentro da USP, mas ele é um órgão do governo federal. Ele está situado aqui, mas inicialmente ele era um órgão estadual, mas agora ele é um órgão federal, controlado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENA. Vamos sair do sol aqui. Vamos sair inclusive do meio da rua? A gente fez o desafio dos likes no vídeo passado e como vocês gostaram, vocês pediram, então a gente, viemos aqui ver qual que é desse reator nuclear, se dá pra ver a reação acontecendo, tudo vocês vão saber já já. Você pode agendar uma visita para vir aqui conhecer o reator de perto, tem uma visita guiada onde eles fazem todas as explicações. E agora a gente vai encontrar o pessoal que vai guiar a gente, vai dar todas as explicações que a gente precisa para poder conhecer melhor como é o funcionamento de um reator nuclear ao vivo. Bora lá! Simbora, gente! O nosso tour aqui no reator começa nessa sala, é uma salinha de exposições em que a gente faz a introdução do reator para os visitantes. A gente começa aqui nessa maquete para a pessoa ter uma ideia do que é o reator. Então é um reator tipo piscina aberta, né? Então é uma piscina mesmo de 9 metros de profundidade, com 273 metros cúbicos de água, é bastante água. E o coração do reator é aqui, é o núcleo, onde fica todo o elemento combustível. Nosso combustível aqui é urânio 235. É urânio, igual o de Chernobyl. Igual o de Chernobyl, igual quase todos os reatores que tem por aí. O nosso é o 235, é um reator que é enriquecido no isótopo 235 até 19,9%, até o máximo que a gente pode, por ser signatário de alguns tratados. A água aqui ela tem algumas funções de blindar a pessoa para radiação, tirar a energia do nêutron, e também resfriar. Sem a piscina, então não daria para o reator funcionar? Não, o reator não funcionaria sem a piscina. Principalmente porque ele precisa tirar a energia do nêutron para a gente poder ter a reação em cadeia, para manter o número de nêutrons dentro do reator e manter a potência dele. E que tipo de água que é essa? É água normal ou ela é tratada de alguma forma? Ela é uma água normal, mas ela é extremamente pura. A gente tem que purificar ela bastante, mas é a água normal, né? Porque tem alguns reatores que funcionam com a água pesada, que chamam, que é o deutério. O reator funciona de outra forma. A água pesada ela é mais interessante porque ela captura menos nêutrons e ela é mais eficiente nesse sentido. Então você pode usar um enriquecimento menor. Você perde menos nêutrons na água do que você perderia com essa daqui. Isso, mas ela é muito mais cara. Então, e a gente está no Brasil, né? Mas na verdade na época acho que foi construída, foi a tecnologia que foi escolhida. Que era o que tinha disponível. Era o que tinha disponível e quem usava mais água pesada era a Alemanha que estava desenvolvendo, era outro eixo na época, né? E essa é a água comum, só que bem pura e sem mineral, por exemplo. Isso, porque os minerais aqui dentro, eles iam se tornar radioativos. A dose, para a pessoa que está trabalhando aqui, a dose da radiação, ou seja, a quantidade de radiação que está sendo depositada na pessoa ia aumentar muito. E além disso, a gente pode ter problemas de corrosão. E a corrosão pode levar a um vazamento, que é uma coisa que a gente não quer no reator, quer evitar. Vazamento é um tipo de coisa que a gente não espera no reator nuclear. O acidente postulado pior que a gente pode ter é perder toda a água. Aí ele esquenta. E aí explode? Não, o reator... Esse reator não explode. Esse não explode, tá. O reator que explode são aqueles reatores que usam pressão ou que têm a temperatura muito alta, vão produzir hidrogênio, né? A água vai quebrar, o hidrogênio é explosivo. O reator não explode como se fosse uma bomba, nunca. Se explodir, explode porque gerou alguma coisa explosiva. Gerou o hidrogênio, que é explosivo, e os acidentes foram todos assim. Então, a gente pensa que é o urânio que está explodindo, não é o urânio, não, ele não é uma bomba nunca. A explosão mesmo, que fez pegar fogo, foi tudo a eletrólise da água, que é o que aconteceu também em Fukushima. Então é tipo o hidrogênio, que ele é extremamente inflamável, ele pega fogo, aumenta a temperatura, aumenta a pressão e bum, é isso? Em Chernobyl teve a desvantagem de ter a grafite, que ficou pegando fogo durante alguns dias, né? O grafite ele serve para meio que frear a reação, é um controle, é isso? Para controlar ou não? O grafite lá, ele tinha a função de tirar a energia dos nêutrons. Ele era um moderador. A fissão só ocorre quando o nêutron tem baixa energia, ou pelo menos ocorre com muito mais probabilidade
quando o nêutron tem menor energia. Então você precisa tirar a energia do nêutron. Quando você quebra o núcleo de urânio, os nêutrons saem com muita energia. Para você ter outra reação com esses nêutrons, você precisa tirar a energia desses nêutrons. Então você precisa ter um meio moderador. Aqui é a água, mas você pode usar o grafite. Você precisa usar alguém que tenha um número atômico muito baixo, um número de massa baixo, né? Então a água é muito bom, mas o grafite também tem suas vantagens. Aí ele tem economicamente talvez ele seja mais vantajoso, mas ele tem muitas limitações. Eu ia perguntar qual que é melhor, se é usar a água ou o grafite. São dois projetos diferentes, né? Mas eu acho que a água tem essa vantagem de não ser inflamável, né? Então, Eu considero uma vantagem. eu acho que aquele projeto ele é economicamente mais viável, mais atrativo, né? Então, aqui é onde a gente armazena os combustíveis depois que eles já foram usados, também dentro da piscina. Aqui fica o que já acabou, já não tem mais utilidade nuclear. Ele teria até utilidade, mas a gente tem uma condição de uso de segurança que a gente mantém a queima do combustível, ou seja, a gente usou o urânio, até 40% do urânio foi usado. Tá. Mas ainda tem bastante urânio. Então tem muitos países que têm um reprocessamento, que pegam, abrem o combustível e tiram o resto do urânio para fazer novos elementos de combustível. A gente não tem esse tipo de instalação no Brasil, então tem que manter ele aqui num repositório. Ele fica aí até ele decair completamente. Decair completamente é difícil, porque ele gera alguns actinídeos que têm a meia-vida muito longa. Então o que a gente faz? Ele pode esfriar o bastante para a gente poder guardar depois em cascos secos. De chumbo? Ou não? Não precisa ter chumbo. Ele só precisa ser um casco de aço, com algumas condições de suportar um incêndio, uma queda, tem algumas condições. Ou a gente pode, por exemplo, os que tinham aqui antigos, eles foram repatriados para os Estados Unidos. A gente comprou deles e eles foram enviados de volta. Esses aqui foram produzidos pela gente, que estão aqui agora. Então não pode ser repatriado, mas existem países que compram isso para aproveitar, mas aí é uma questão política, né? Por enquanto ele está aqui, a gente está projetando um novo reator em Sorocaba, o RMB, Reator Multipropósito Brasileiro, e que no projeto está sendo contemplado o espaço para guardar o combustível nosso também. Aqui a gente tem uns tubos que extraem feixes de nêutrons para fazer experiências de espalhamento. Então a gente pode fazer, por exemplo, radiografia de nêutron, que é uma radiografia que tem uma condição oposta à do raio-x. O raio-x ele enxerga estruturas pesadas. Então, por exemplo, no raio-x do braço você vai enxergar o osso, não a carne. O nêutron é ao contrário, ele enxerga estruturas leves. A gente pode, por exemplo, fazer uma radiografia de um motor de carro com nêutron. A gente não vai ver a parte de aço, a gente vai ver só a parte do combustível, do óleo. Mas não pode usar por exemplo, fazer a radiografia do braço? Não porque fica ligeiramente radioativa. A radioatividade induzida numa radiografia é baixa. Mas mesmo assim a gente mantém as amostras que são feitas por 2 ou 3 dias e aí ela já decai completamente, a gente mede e pode mandar de volta. Depois a gente vai mostrar uma radiografia de, por exemplo, fóssil. Porque o que acontece? O fóssil, para você estudar o peixe que tem dentro do fóssil, no caso nosso aqui é um peixe que eu vou mostrar, você tem que fazer um ataque químico para tirar a pedra. Que é delicado, demora muito tempo. E você perde, não é que você perde, mas você inutilizou aquele fóssil. A radiografia não, você mantém a pedra, mas você enxerga o osso dentro, você não vê a pedra. A gente conseguiu identificar a espécie através da radiografia. As outras aplicações, a gente coloca as amostras aqui no núcleo, por cima na piscina, e deixa elas expostas a nêutrons para virarem radioativas. Os átomos dessa amostra capturam o nêutron, ficam radioativas, e aí podem ser aplicadas em indústria, para fazer radiotraçador. Por exemplo, um gás que você torna radioativo e injeta numa tubulação de uma estação de beneficiamento de petróleo. E aí você consegue medir a radioatividade ao longo do tubo para saber se tem interrupção, se ele está mais estreito, porque tem deposição ao longo do tubo, né? Então eles têm que fazer essa monitoração. Então, é tipo uma sonda feita de gás radioativo para você conseguir monitorar onde está acontecendo, onde ele está passando. Exatamente, e sem parar muito a produção, né? Sem atrapalhar, porque está passando lá, mas não está interferindo com o processo. Essa aqui é a vantagem do traçador. A outra coisa que a gente pode fazer é gerar traçadores para a saúde, que seriam os radiofármacos, né? Que aí você injeta na pessoa o material radioativo e consegue verificar. Aqui a gente tem produção de iodo e a gente também tem produção de radiofármaco para tratamento, que é o Samário, no caso. Samário 153, injeta na pessoa para tratamento paliativo de tumor ósseo, né? De metástase óssea. Existe algum momento em que as coisas para tirarem dor, né, a base de ópio, essas coisas, morfina, já não fazem mais efeito. E aí o que você faz? Você injeta o
o Samário, que ele tem a função de matar alguns nervos e dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Ah, ele mata nervo. É para câncer já em estado mais avançado, terminal, que não tem muito mais o que se fazer. Isso, é um paliativo para melhorar a qualidade de vida das pessoas num estágio em que o câncer já não tem muitas chances de reversão. E o iodo pra fazer exames de cintilografia também? Isso, o iodo a gente usa aqui, na atividade que a gente produz, ele não é para terapia. A gente não tem tem que ser uma atividade mais alta para terapia. Ele é para diagnóstico? Ele é para diagnóstico, e principalmente na tireoide, né, porque ele tem uma afinidade muito grande, mas você até pode marcar ele para ficar em outro órgão. Depende de como você marcar, o radiofármaco ele se deposita no órgão que você tem interesse. Bom, mas basicamente é isso o nosso reator. A gente tem aqui um saguão experimental e as pessoas não ficam sujeitas à dose, porque a gente tem uma parede de 1,5 metro de concreto, um concreto muito especial feito com pedras à base de bário. Então a gente chama esse concreto de barita. Ele absorve muito a radiação. Então não é o concreto que a gente tem em casa que tem aquela pedrinha preta, é uma pedra especial só para esse fim. É, concreto diferenciado. Deixa eu só mostrar aqui o nosso elemento combustível. Obviamente aqui ele não tem nada, mas ele tem essa cara. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que ele tem 18 placas aqui dentro e ele é vazado. Não sei se é possível pegar aqui, mas ele vaza para poder... Ah, dá pra ver. Dá pra ver. A água tem que passar pelo meio do combustível para tirar o calor e para fazer aquela moderação, tirar a energia do nêutron. O urânio fica aí dentro, né? O urânio fica dentro dessas placas. Das placas. Mas depois eu vou contar um pouquinho melhor. Aqui é a construção do reator, né, como ele era. Então a gente pode ver que ao redor não tinha nada, né? Aqui era quase como se fosse uma fazenda, né? Isso é nos anos 50. E o IPEM cresceu em torno desse reator. Era tudo mato. Era tudo... mato. Esse aqui é a inauguração, que eu vou mostrar depois para vocês a réplica dessa mesa, né? Veio o presidente na época, o governador não está nessa foto, o fundador do IPEM, o Marcelo Damy, e outros cientistas da época, né? O reator é o mesmo desde aquela época ou teve modificação estrutural? Muitas modificações, mas na estrutura dele, grande não. Mas você pode ver aqui, por exemplo, nessa época chamava-se um reator swimming pool type, que era um reator de piscina para nado, né? Por quê? Porque ele tinha azulejos, ele era como se fosse uma piscina mesmo. Hoje não, hoje ele tem aço revestindo ele. Então essa foi uma mudança muito grande. A gente tirou todo o azulejo e colocou placas de aço ao redor dele, porque o azulejo começou a sofrer danos com o tempo. E eu chamo a atenção aqui pelas cadeiras dos operadores, dá uma olhada nela, e depois nós vamos sentar numa réplica, é uma cadeira original. Legal. Bom, então isso aqui é o núcleo do reator, né, aquela parte do coração. Aqui ficam os elementos combustível, né, então a gente tem 24 elementos combustível, 24 aquelas barras aqui, espetadas, e em 4 posições dessas barras vai ser inserido 2 placas que têm um material que absorve muito nêutron. Quando essas 4 barras estão completamente inseridas, o reator está desligado. Os nêutrons estão sendo capturados, a gente não tem aquela reação em cadeia. Para a gente começar a ligar, a gente começa a extrair essas barras, até chegar na potência que a gente quer. E aí, durante a operação, essa barra também varia, porque algumas coisas que são produzidas durante a fissão, quando você quebra o urânio, você vai produzir outros 2 núcleos que às vezes também capturam nêutrons aqui nos elementos. Então você tem que ir tirando a barra também durante a operação para manter a quantidade de nêutrons constante. Um dos trabalhos do operador que nós vamos ver lá é manter essas barras numa posição para que a potência fique constante. No núcleo também a gente tem algumas posições que é para inserir dispositivos para irradiar amostras. A gente coloca canos em que tem posições para colocar amostras, né? Então a gente coloca esses canos aqui nesses lugares e deixa irradiando o tempo que o cliente pede. Um cano desse aqui, o pessoal me dá uma amostra para irradiar, né, o cliente, eu coloco num tubo de alumínio, tampo ele, soldo, ele não pode ter vazamento, né, porque ele vai ficar dentro da água. Aí eu venho nesse dispositivo, posiciono ele aqui, porque cada posição tem um fluxo de nêutron. Então aqui, por exemplo, se eu quiser 1 vezes 10 a 13, 10 elevado a 13 nêutrons por centímetro quadrado por segundo. Essa é a medida de fluxo, né? Então eu quero que ele fique 1 hora nessa posição irradiando. Então eu coloco aqui na prateleira que eu quero, tem outras prateleiras, vou lá e esse cano do meio eu coloco dentro desse elemento. E depois eu puxo ele de volta. E aí fica irradiando lá o tempo que a gente precisa. Depois tira, dá para a pessoa abre isso aqui numa instalação que a gente tem aqui. Ou se eu tenho que mandar a amostra para o usuário, eu mesmo abro, coloco numa blindagem e mando para ele. Existe outro tipo de radiação, que é a irradiação pneumática, que eu coloco num sistema, numa tubulação do laboratório, eu mando a amostra, ela vai para o reator, por um sistema pneumático, fica irradiando,
e depois volta para o laboratório. Eu preseto o tempo do laboratório. Aí eu meço a atividade. Se a gente tiver sorte, a gente vai ver uma amostra indo e voltando lá no saguão da piscina. Isso aqui, basicamente, como a gente tira o calor do reator. A água passa por dentro dos elementos combustível, vai para uma instalação no subterrâneo, em que eu tenho um tanque muito grande, cheio de curvinhas. A água, ela captura nêutron também, o oxigênio captura nêutron. E a reação mais provável é formar um nitrogênio 16. Então o oxigênio 16 vira um nitrogênio 16. Que tem a meia-vida muito curta, a meia-vida dele é 8 segundos. Mas, até por ter a meia-vida muito curta, a atividade dele é muito alta. Então, para não expor o operador a doses maiores, a gente manda para o subterrâneo e ele passa por um tubo que a gente chama de tanque de decaimento de nitrogênio 16. Porque a água demora um tempo grande para passar por esse tanque, por conta dessas curvinhas. Então dá tempo do nitrogênio 16 decair. Aí tem a bomba do sistema primário, é um equipamento muito importante para o reator, que é o que faz a refrigeração. E aí vem por um trocador de calor, e a água depois é jogada de volta. O trocador de calor é um circuito secundário, não tem contato com a água do circuito primário, que é a água que está radioativa. Então aqui o circuito secundário tira o calor desse tubo primário e libera para o ambiente, meio ambiente, por uma torre de resfriamento. E aí é uma água também normal, não tem... É uma água normal. Essa não tem tratamento para tirar mineral, essas coisas? Não, a gente só tem um tratamento para não ter corrosão na tubulação e tal. Tá. Mas a gente não precisa tratar essa água, não precisa ter qualidade alta, porque ela não vai ficar ativada. Em Angra, que produz energia, na verdade o circuito secundário vai virar vapor, que vai movimentar a turbina, e vai ter um circuito terciário, que aí vai terminar de resfriar tudo. Aqui é só um esqueminha de como a gente produz o nosso elemento combustível. Ele é produzido aqui no IPEM, todo feito no Brasil, né? Então, o urânio é enriquecido numa instalação lá da Marinha, em Aramar. A gente monta tijolinhos, briquetes de urânio, já enriquecido, né? E coloca entre duas placas, solda. Aqui tem uma terceira placa. E faz uma laminação a quente. E aí a gente monta o elemento combustível com as 18 placas. Então, em cada placa a gente tem mais ou menos 10 gramas de urânio 235. E aí dá 180 gramas num elemento. E aí o enriquecimento que todo mundo ouve falar e de todos os elementos radioativos, ele é tipo meio que uma extração, né? Que você meio que faz uma concentração do elemento radioativo para ter mais dele, é isso? A gente chama isso do ciclo do combustível, né? Que você passa desde a extração dele na mina até o enriquecimento, né? E isso, o IPEM tem um papel fundamental porque ele foi um dos protagonistas aí que desenvolveu métodos de enriquecimento. Mas, na verdade, significa você transformar o urânio em gás, basicamente, botar ele em alta rotação, e o isótopo mais pesado vai indo para a periferia. E o isótopo mais leve se concentra mais aqui, por massa mesmo. É realmente um processo de concentração, de você pegar mais daquele que você quer usar como combustível, e aí é como se você meio que filtrasse ele do resto das impurezas que você não quer usar. Exatamente. Qual que era o máximo de urânio que você falou que pode ter? 19? Nós somos signatários de um tratado internacional. Antigamente a gente operava o reator até com 90 e tantos % de enriquecimento. Isso não pode mais, a gente assinou nós somos signatários de um contrato com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão da ONU, né, que diz que a gente só pode enriquecer até 19,99, não podemos chegar a 20%. Por quê? Porque a bomba você precisa de um certo enriquecimento mais alto, né, 80%, 90%. Então isso é para ninguém poder fazer bomba, né? Então nós somos signatários desse tratado porque o Brasil realmente tem que usar a radiação para fins pacíficos, né? Lá em Angra também é esse mesmo tratado, 19,999. Só que lá eles têm mais urânio, é isso? Só que menos enriquecido, é isso? Na verdade, o 19,9 é um tratado que o Brasil inteiro só pode usar. Angra tem um enriquecimento menor. Ah, menor que aqui? Menor. Ele tem, não é de barras assim, ele tem umas pastilhas, e o enriquecimento lá acho que é 4%. Mas a quantidade de urânio, as pastilhas têm alguns metros, a quantidade é muito maior. Então ele é menos, digamos, mais pobre, né? Menos enriquecido. Só que é muito mais quantidade. E aí sim consegue fazer toda a potência que veio e a produção de energia. O termo que você usou, pobre, é realmente o que se fala. Porque quando a gente tira o urânio do enriquecimento, a gente fala, aqui é urânio empobrecido. O que vocês fazem com o que sobra, né? Com o mineral que não tá enriquecido? Na verdade, assim, você tirar 20% não é grande coisa, mas o urânio ele tem uma propriedade muito boa, porque ele tem a densidade extremamente alta e o número atômico muito alto. Então ele tem, para, por exemplo, blindar a radiação, ele é a melhor coisa que existe. Você fazer uma blindagem de urânio empobrecido, ela é extremamente pesada, porque ele é muito denso e ele tem um número atômico alto, que faz com que ele capture muito a radiação. Ele é melhor que o chumbo, melhor que o tungstênio. A outra coisa que faziam também por essas propriedades é fazer
ponta de projétil com urânio empobrecido. Ah, é? Ele podia furar, por exemplo, um carro blindado na guerra, né? Isso na guerra. Teve até uma síndrome que urânio quimicamente ele é pior do que radiologicamente, né? São contaminantes. São extremamente tóxicos, quimicamente tóxicos. Então teve uma síndrome do Golfo que a pessoa começou a ter problemas mentais por conta do envenenamento com urânio, que vinha dos projéteis. Envenenamento químico. Químico. E onde tem mina de urânio? A gente tem 2 minas aqui grandes, né? A gente tinha uma em Poços de Caldas, que está desativada, uma em Caetité, que acho que é na Bahia, e a outra no Rio Grande do Norte, que eu esqueci o nome, Tataia, algo assim. A gente tem 2 minas em operação. A gente tem bastante urânio no Brasil? Ou A gente deve ser a 5ª ou 6ª maior reserva do mundo. É bastante. É bastante. E assim, são só 3 países que têm a reserva de urânio e dominam todo o processo do ciclo do combustível do urânio, que somos nós, os Estados Unidos e a Rússia. Então isso bota a gente numa posição estratégica muito boa. E o urânio, ele é o melhor combustível nuclear ou outros isótopos são melhores que ele ou podem ser mais vantajosos que ele? Para esse tipo de tecnologia que a gente tem aqui, por exemplo, o reator de Angra, é o urânio. Mas nós, por exemplo, somos a maior reserva de tório do mundo. Pode ser feito um reator à base de tório, mas ele tem uma outra tecnologia, um reator que usa nêutron. Você não precisa tirar a energia do nêutron. Ele tem algumas vantagens, mas tecnologicamente ele não evoluiu tanto, né? Então isso foi tentado nos anos 50, agora está se tentando de novo botar isso comercialmente, e eu não sei em que pé que está, mas é uma outra tecnologia e você usaria aí no caso o tório. Você pode fazer também uma usina à base do plutônio, mas não é nada muito vantajoso. Então para realmente você fazer um reator é urânio, que é o desse tipo, é o urânio mesmo. Se eu lembro da química, o urânio, quando ele decai, ele vira tório, né? Na série do urânio você vai ter algum tório lá no meio. Ele tem uma família radioativa até chegar no chumbo, e no chumbo ele para. Quando ele chega no chumbo, ele é um núcleo estável. Então ele vai indo do urânio até o chumbo. O tório também tem uma cadeia, que ele vai decaindo até chegar no chumbo, né? Todos eles decaem até chegarem no chumbo? O tório, o urânio, 235 e 238... Tem mais uma, acho que é do Neptúnio, também decai até o chumbo, né? Elas param no chumbo a série. Por conta dessa propriedade que confere muita estabilidade ao núcleo. É por isso que as paredes de contenção de radiação são feitas de chumbo? Não, o chumbo ele tem a propriedade de ser relativamente barato, ter um número atômico alto e ser denso. Ser denso e ter um número atômico alto é uma propriedade boa para barrar radiação gama. E pelo preço dele ser mais barato, é a blindagem mais popularizada. Mas como eu disse, se você quiser blindar uma radiação melhor, você usa tungstênio. Melhor ainda, você tem que usar urânio empobrecido. Você acha que hoje em dia a gente está mais preparado, caso aconteça algo semelhante, a gente deve agir mais rápido, talvez? Uma das consequências do acidente de Goiânia foi colocar unidades da CENEM ao longo do Brasil, né? Então, por exemplo, foi criada uma unidade para tomar conta do rejeito lá em Goiânia, tem uma unidade no Nordeste que não tinha na época, então a gente tem uma resposta mais efetiva agora. Então, apareceu uma radioatividade não sei o que lá, então o pessoal já está lá perto. Outra coisa é que não existe mais aquele tipo de aparelho com fontes, né? Hoje em dia é tudo com acelerador, então você tirou da tomada, acabou. Agora você, na época não podia, mas ninguém sabia exatamente a consequência. Agora você está sendo responsabilizado criminalmente se você tem uma fonte na sua cautela, né? Então é por acelerador de partículas agora, então não é mais um núcleo radioativo. Isso, naquela época você tinha bombas de cobalto ou de césio que emitiam radiação gama. O que você faz agora? Você acelera elétrons, esse elétron quando ele bate no anteparo, ele é freado, ele emite uma radiação chamada radiação de Bremsstrahlung, radiação de frenamento em alemão. E essa radiação é também uma onda eletromagnética de mesma energia que os outros, ou até maior, só que é produzida atomicamente, não no núcleo como as outras. Aí você controla a energia, inclusive, dela, você pode ter energias maiores, superiores à da bomba de césio e cobalto, e tirou da tomada, acabou. Então é muito mais inteligente. É um pouco mais caro, mas muito mais inteligente. Agora a gente vai lá. O disso precisa desligar por conta da licença e não por conta de um risco mesmo de dar problema. Isso, uns desses estão ligados diretamente com o reator, então se aumentar a radiação ele desliga automaticamente. Uma amostra que veio até o núcleo, ela está sendo irradiada.
mas é para ser. É.